Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se esse é o primeiro vídeo que você tá me vendo, que você tá me assistindo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Beatriz Cunha, eu conto aqui no meu canal um pouquinho sobre como é viver nos Estados Unidos. E eu também tô lá no Instagram, então eu vou deixar meu arroba aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir, tá bom? Bom, eu venho soltando muitas coisas sobre Estados Unidos lá no Instagram e aqui no YouTube também. E aí eu tenho recebido muitas perguntas e acho que a top 1 está sendo no momento como fazer para tirar o visto de estudante. Então eu decidi gravar esse vídeo para vocês e contar o passo a passo, lembrando que o meu processo de tirar o visto de estudante foi lá em 2019, mas eu acredito que o processo, assim, no geral é o mesmo. Acredito que não mudou muita coisa. Se mudou alguma coisa, provavelmente foi algum valor de taxa, algum valor, enfim, sabe, do visto de estudante, de fato, mas eu acredito que no passo a passo, no geral, deve estar a mesma coisa. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. E só para vocês entenderem, vou dar um geral do que é o visto F1, que é o visto de estudante. Pra vocês entenderem, tem o visto F1 e tem o visto F2. O visto F2 é o dependente do visto F1, que aí pode ser marido ou filho. O visto F2 não precisa estudar. Quem precisa estudar é só o F1, que é o estudante de fato, entendeu? E enquanto a pessoa estiver nos Estados Unidos, com o visto F1, ela é obrigada a estudar, ela não pode parar de estudar. Então é uma obrigação que você vai ter no tempo que você estiver nos Estados Unidos, você sempre tem que estar estudando, beleza? Ah, mas eu posso estudar outra coisa além de inglês? Sim. No meu caso, por exemplo, eu estudei inglês por 3 anos, eu sou F1 e o meu marido é F2, tá? Eu estudei inglês por 3 anos e agora, em maio de 2022, eu comecei a fazer Business Certification. Então você não precisa, de fato, só estudar o inglês, não. Você pode fazer o inglês, quer melhorar o inglês, eu acho ótimo, porque você acabou de chegar. Estuda um pouquinho de inglês, sabe? Pratica um pouquinho, e aí quando você tiver topzera, aí você faz um outro curso, que é bom também pra você deixar no currículo, se precisar. Então vamos lá pro passo a passo. A primeira coisa de cara que você tem que fazer é escolher o lugar que você quer estudar. Então aqui nos Estados Unidos tem vários lugares, sei lá, Califórnia, Boston, Flórida. Eu acho que essa é uma decisão de cada pessoa que ninguém pode influenciar, porque eu acho que vai depender muito do seu estilo de vida, do que você gosta. Eu acho que você tem que fazer muitas pesquisas na internet, tem muitos vídeos na internet falando sobre cada um desses lugares. Eu acho que é uma decisão só sua, uma escolha só sua, que ninguém pode influenciar. Então faça sua pesquisa, veja qual lugar você gostaria de estudar, morar, né, porque provavelmente você vai passar um tempo nesse lugar estudando, então você também vai morar. Então é uma escolha bem importante, mas é a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer outra coisa. E aí, depois de ter definido o lugar, você vai pro passo número 2, que é escolher a escola. Então, por exemplo, eu e o Edu, no caso, a gente estava muito na dúvida entre San Diego e Boston. E eu vou contar pra vocês como que a gente decidiu. Nas nossas pesquisas, Boston tava com o preço da mensalidade da escola mais caro que San Diego, tava tipo assim, o dobro. E por outro lado, San Diego estava com o aluguel mais caro, como sempre, né? O aluguel aqui é uma coisa de louco. Mas enfim, o preço do aluguel em San Diego tava mais caro que de Boston. Então meio que tipo assim, meio que ia ficar elas por elas, sabe? A gente falou assim, bom, então, já que tá elas por elas, vamos pra San Diego, porque em Boston faz muito frio e eu acho que a gente não vai aguentar. Então meio que a gente acabou escolhendo San Diego pelo tempo mesmo, pelo solzão, mas eu não sabia que ia ser tão solzão assim no caso. Enfim. E assim foi a nossa escolha. E aí depois que a gente escolheu San Diego, aí a gente foi definir a escola. Jogou lá na internet, escolas de inglês em San Diego. Vai aparecer lá. Você pode fazer as suas pesquisas também de qual você acha que vai ser a melhor escola pra você. E é com a escola que você vai iniciar esse processo de fato. Aqui em San Diego, por exemplo, tem algumas escolas que tem brasileiros. Então, depois que você vê qual escola, sei lá, escola X, você vai pegar o contato daquela escola e mandar um e-mail. Você pode perguntar se tem brasileiros lá que você possa conversar em português, se você preferir. Geralmente, eles têm sempre algumas pessoas que conseguem falar idiomas de outros lugares. Então, é uma possibilidade. Foi o que aconteceu com a gente conseguiu conversar com brasileiros na escola que a gente escolheu, e aí a gente começou o processo com eles de fato. Eles mandaram pra gente
o primeiro formulário, que é um formulário que a gente tem que preencher com todas as nossas informações. E depois que a gente preenche esse formulário, a gente precisa enviar para ele. No nosso caso, a gente enviou por e-mail mesmo, tá? Talvez isso dependa de cada escola. Pode ser que eles tenham um site que você tenha que colocar os seus documentos lá, ou pode ser que eles te peçam via WhatsApp, ou pode ser, enfim. No nosso caso foi por e-mail. Então a gente preencheu todas as nossas informações no formulário que eles mandaram pra gente. E logo em seguida a gente mandou toda a nossa documentação por e-mail. E aí é nesse contato com a escola que você também, além de passar os seus documentos para eles, é nesse contato que você também vai ter que mostrar e comprovar a sua renda. E é nesse contato com a escola, na hora que você está falando de documentação, que você está, enfim, trocando formulários, preenchendo coisa, é nesse momento que você também vai ter que fazer a sua comprovação de renda. Porque para você vir como estudante para cá, você tem que comprovar que você tem tantos dólares na sua conta para se manter aqui. E eu acredito que isso vai depender de cada escola. Na nossa escola, eles pediram 1.500 dólares por mês. Isso em dólar, tá, gente? Então a gente tinha que converter isso para real. A gente mandou os comprovantes que a gente tinha da nossa conta bancária. Mandamos da minha e da conta do Edu, pode fazer essa junção, mas o total do valor que você tem em real na sua conta, convertendo para dólar, tem que dar o valor que eles pediram. Então assim, eles estavam pedindo 1.500 dólares por mês, a gente tinha falado para eles que a gente queria estudar por 3 meses, então a gente tinha que comprovar 1.500 dólares para cada mês, que no total dá 4.500, certo? Então a gente tinha que comprovar 4.500 dólares. Isso em real na época, ai gente, eu não vou lembrar quanto que tava o dólar na época, mas vamos colocar que tava uns 4,50, 2019, não sei, mas vamos lá, um exemplo só. Então 4.500 dólares vezes uns 4,50 aqui, vamos colocar 4,50, um exemplo. Então a gente tinha que ter na conta 20 mil reais, 20.250 reais. Foi isso que a gente teve que comprovar, mais ou menos. Eu não lembro quanto estava o dólar na época, mas eu chutei aí uns 4,50. Então deu aqui 20.250 reais. Isso porque a gente falou pra eles que queria estudar 3 meses. Mas se você falar assim, eu quero estudar 1 ano, você vai ter que comprovar 1 ano. Entendeu? Se por acaso você não tem o valor na sua conta bancária, você tem a opção de colocar um sponsor, que é um patrocinador. Eles dão essa opção pra você, tem tal pessoa que vai patrocinar a minha escola, o meu estudo lá. Então você tem a opção de colocar essa pessoa no formulário também, e aí você teria, no caso, enviar os dados bancários não, o extrato bancário dessa pessoa. Mas Bia, se eu colocar 3 meses, se eu colocar no formulário que eu quero estudar para 3 meses só, e chegar lá nos Estados Unidos e eu der os 3 meses e eu decidir que eu quero ficar mais, eu posso? Pode, você tem essa opção. E foi o que eu fiz também, porque eu não tinha tanto dinheiro pra comprovar, sei lá, 1 ano de escola, por exemplo, ia ser uma grana, né, do caramba. Então eu coloquei os 3 meses, estudei os 3 meses, quando deu os 3 meses eu conversei com a escola, falei, olha, eu quero estender esse tempo, posso? E eles falaram que podia. Provavelmente, eu acho que vai depender de cada escola, mas provavelmente eles vão te pedir um novo comprovante de renda, que pode também ser do Brasil, a gente usou do Brasil, para comprovar que você tem dinheiro para se manter mais tempo, entendeu? Então você consegue fazer essa extensão aqui, ou você tem a possibilidade de fazer isso na hora que você tá, enfim, no início ali, falar, não, eu quero já comprovar 1 ano. Se você tivesse dinheiro da conta e puder comprovar 1 ano, já comprova ali, que aí você vai poder ficar 1 ano tranquilo, entendeu? O próximo passo é fazer o pagamento das taxas. Então, além de você fazer além de você enviar para eles esse comprovante de renda, você precisa pagar algumas taxas, que são alguns FIIs, que é o FII da matrícula, a taxa da matrícula, a taxa do envio do documento, tô vendo aqui na minha colinha. Então, esse documento I-20 que eu falei pra vocês, que é o documento que a escola emite, eles precisam enviar o documento físico pra vocês, eles não mandam por e-mail nem online. Então vai vir pelos correios pra você no Brasil, e aí você precisa pagar por esses correios. Eu sei que o total da matrícula e mais o envio desse documento dos Estados Unidos daqui pro Brasil custou 350 dólares, o total. Tá em dólar, tá, gente? Então a gente teve que converter pro real e pagar em real também. Não é um visto barato.
Voltando, a gente mostrou o nosso comprovante bancário, nosso extrato, a gente pagou os $350 da matrícula e do envio do documento do I-20 dos Estados Unidos para o Brasil, e o outro gasto que a gente teve foi para os vistos mesmo. Cada visto de estudante custa $160, ou melhor, custava $160. Eu não sei quanto tá agora, não sei se mudou, acredito que não. Mas na época foi o que a gente pagou. A gente pagou $160 em cada um. Dólares, tá, gente? Então cada valorzinho desse que eu tô falando, a gente teve que converter pra real, que sai muito mais caro, né? Então foi essas três coisas relacionadas a pagamento que a gente teve que fazer. Depois que o documento I-20 foi emitido, chegou pra você, tarará, tarará, vai começar o processo com a imigração. Aí sim, de fato, você vai começar a falar com a imigração. Você vai passar pelo processo de entrevista, que não é fácil, entendeu? Tem que ter uma concentração, tem que estudar, tem que ensaiar. Mas e aí, se você já tem o visto de turista, você já tem uma noçãozinha de como vai ser. É bem parecido essa parte. Você vai ter que preencher aquela DS 160 também, só que aí com o foco de que você está indo para estudar. Esse formulário, como vocês sabem, é super importante, porque vai ser o formulário que o agente lá imigratório vai abrir na hora da tua entrevista. Então, se você respondeu alguma coisa lá, tipo assim, vamos dizer que você colocou lá no formulário que você tá vindo para os Estados Unidos estudar 3 meses. Aí chega lá na sua entrevista, a pessoa te pergunta, você tá indo para estudar quanto tempo? Aí você vai falar, 6 meses. Já teve uma divergência aí, você colocou uma coisa no formulário e falou outra. Então, isso não pode acontecer. Você tem que lembrar tudo certinho que você respondeu lá no documento, porque o agente vai estar com esse documento aberto na hora da sua entrevista e vai estar assim, esperando você vacilar para ele falar, não, amor, você não vai. Pra você achar esse formulário na internet é bem fácil, joga lá no Google assim, ó, DS 160 para estudante, vai abrir lá e aí é só você preencher. É um formulário em inglês, eu acredito que eles não têm em português ainda, mas aí você tem a opção de você mesmo preencher, se você manjar um pouco de inglês. Você tem a opção de traduzir e ir traduzindo a página, ou você tem a opção de pagar alguém para fazer para você. Tem muitas agências que fazem isso. No nosso caso, o Edu foi fazendo, assim como ele fez o nosso de turista, ele também fez o nosso de estudante, ele fez tudo sozinho. Mas aí eu acho que também é uma escolha de cada pessoa. Se você não se sente seguro para você mesmo responder, você pode contratar alguém para fazer para você aí no Brasil. Depois de preenchida a DS 160, chega a hora e o momento de você agendar a sua entrevista, que é a hora do agora ou nunca. Nada é garantido. Às vezes você teve todo esse gasto aí, gastou pra caramba, fez todo o processo, e aí chega lá na entrevista, o cara fala não. Ai, gente. Não. Enfim, pode acontecer, nada é garantido. Outra dica que eu dou é pra vocês não comprarem passagem e nem, sei lá, hospedagem ou alugar casa antes de vocês terem a resposta da aprovação do visto, porque senão pode ser mais um gasto desnecessário. Então, façam a entrevista primeiro, esperem pra ver o resultado e aí sim, tendo o resultado ok, vocês podem partir para os próximos passos, que é comprar passagem, enfim. No dia da entrevista, levem todos os documentos pessoais de vocês. E eu anotei outras coisas que é interessante vocês levarem, além dos documentos, além de passaporte, levar também o comprovante do preenchimento da DS 160, levar os comprovantes de pagamento que vocês fizeram para a escola. Então, todo o pagamento que você fez para a escola, sei lá, no nosso caso foi os 350, levem o comprovante para, sei lá, se ele te pedir, se ele precisar, esteja lá na sua pastinha. É melhor que você leve e não use do que você não levar e ele te pedir e você não ter. Então, levem. Então, passaporte, comprovante do preenchimento da DS 160, comprovante do pagamento das taxas da escola, todos os seus documentos pessoais. Tudo que você puder levar, leve. Escrevi desse jeito aqui, então tudo que você puder levar, leve. E aí eu aproveitei para escrever também aqui, não esquecer de algumas perguntas, as perguntas mais comuns que eles podem fazer para vocês na hora da entrevista. Lembrando que não tem que ser ensaiado, mas eu diria para você tentar dar uma estudada no que eles podem te perguntar, para você não ser pego de surpresa, tá? Então algumas perguntas mais comuns que eles podem fazer por que você escolheu tal lugar? Por que você escolheu San Diego? Por que você escolheu Boston? Por que você escolheu Flórida?
Então pensem nessa pergunta. Quanto tempo você pretende estudar? Lembrando que se você colocou na DS 160 3 meses, responda 3 meses. Se você colocou 6 meses, responda 6 meses, entendeu? Nunca responda diferente do que está na sua DS 160. Outra pergunta que eles podem fazer é: por que você está indo estudar? Por que você não pode estudar isso aqui no Brasil? Então, assim, são perguntas que é interessante vocês pensarem nas respostas, para quando chegar lá não ficar nervoso, não ir gaguejando, enfim. E aí, tendo o resultado positivo, dando tudo certo, aí sim, como eu falei, vocês vão atrás da passagem, de ver onde vocês vão morar. Um detalhe sobre tudo isso é que vocês podem chegar no país, aqui nos Estados Unidos, 30 dias antes da sua aula começar. Então, se sua aula vai começar, sei lá, 1 de novembro, você pode chegar nos Estados Unidos 1 de outubro. Sempre um mês antes. Mas aí é uma escolha sua. Se você quiser chegar lá uma semana antes, também não tem problema. Mas, assim, eu recomendo chegar com antecedência para vocês terem tempo de ver o lugar que você vai morar, precisar alugar um carro, para você ir até a escola pessoalmente, entender como que tudo funciona, que dias as aulas acontecem, se bem que eles vão mandar isso no e-mail, mas enfim, é bom você ir lá pessoalmente, sabe? Entender como que você vai fazer o pagamento mensal da escola, que dia que são as escolas, as aulas, que horas que começa. Enfim, fazer todo esse processo de entender como que tudo funciona e se adaptar, né? Tipo, um mês, porque se você chegar e já ter que ir pra escola no outro dia, né? É demais. Então chega, sabe? Tem um tempo pra você se adaptar mesmo. Eu acho que a gente veio com 20 dias, 30, acho que 30, 20 dias mesmo. E a gente aproveitou bem um tempo antes das minhas aulas começarem. Tenham em mente também que quando você vai conversar com a escola e a escola for emitir esse I-20, ela já vai emitir o documento contando quando as suas aulas vão começar. Então ela vai te dar o documento falando, ó, suas aulas vão começar tal dia. Então estejam preparados para isso também. Então se você pensar assim, eu só quero ir estudar nos Estados Unidos só daqui a um ano. Então não tem por que você falar com a escola agora. Então espera, vai se planejando, tarará, tarará, blá blá blá. Porque quando você começar o processo com a escola e ela for te dar o documento, já vai ser com a data das suas aulas, tá? Então vão se planejando, vão guardando dinheiro, porque não é um visto barato, como vocês podem ver. Depois que você converte tudo aí pra real, sai caro. É um visto diferente do visto de turista, que exige um pouco mais de grana, exige um pouco mais de organização, de planejamento, mas seguindo certinho e planejando tudo bonitinho, dá tudo certo. É isso, gente, no geral, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu posso responder pra vocês. Eu vou deixar o meu e-mail aqui também, que se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E não esquece de curtir e de comentar e de compartilhar. Beijo! Ai, meu Deus, que vídeo difícil de gravar.